Olá, tudo bem? Eu quero aqui agora responder a algumas perguntas que um aluno do curso de perícia online me mandou hoje por e-mail e eu achei muito interessante as perguntas do aluno e penso que essas mesmas perguntas, as mesmas dúvidas estão na cabeça de muitos daqueles que estão fazendo o curso, dos que venham a se inscrever no curso. Eu quero então aproveitar e responder para todos, como se fosse numa sala de aula, não é? Onde um aluno tem uma dúvida, faz uma pergunta, o professor, o instrutor responde, e aquela pergunta, se era de algum outro ali presente, já estará sendo respondida, não é? Ou então tem aquele aluno que tem a dúvida e fica com medo de fazer a pergunta, fica envergonhado e não o faz, fica esperando que outro faça. Então, leva a sorte quando outro aluno faz a pergunta e ele se aproveita. Então, eu quero agora que todos prestem atenção e entendam as perguntas e também as respostas que o colega trouxe. Mas, antes de irmos propriamente até as perguntas e as respostas, quero fazer algumas observações que se fazem necessárias, alguns esclarecimentos a respeito de alguns princípios do direito, a respeito de um texto legal e também de uma recomendação que um juiz fez. Primeiro, eu quero lembrar a todos o que é o princípio do devido processo legal. Quando nós falamos em direito, quando nós falamos em processo civil, criminal, processo do trabalho, existe o princípio do devido processo legal, em que determina esse princípio de que todas as leis pertinentes sejam respeitadas, que todos os direitos das partes, da parte autora, da parte ré, no nosso caso do reclamante, da reclamada, que todos os seus direitos sejam respeitados na condução desse processo, na condução, no nosso caso, dessa reclamatória trabalhista. Esse é o conceito do princípio do devido processo legal. Tudo deve acontecer na mais estrita observância do respeito às leis que envolvem o processo. Isso é democracia, isso é Estado de Direito, isso é o devido processo legal. Aí, decorrente do processo legal, nós temos o princípio do contraditório. E esse é talvez um dos mais importantes dentro dos processos. Contraditório significa alguém sempre ter o direito a contraditar aquilo que alguém falou. Se eu falo alguma coisa, você tem o direito de responder, ok? E lá no processo, quando uma parte diz alguma coisa, a outra parte tem o direito de responder. Eu quero isso. Aí vem outra parte e diz, não, você não pode querer isso. Esse é o contraditório. Um diz sim, o outro diz não. Um pede, o outro diz que não. E nessa contradição, nessa que um fala e o outro responde, quem decide quem está certo é o juiz. Então, somente o juiz, com o seu poder de magistrado, com o seu poder de julgar, pode decidir dentro do contraditório, dentro das contradições, dizer quem é que está certo, quem é que está errado. E no processo do trabalho e na perícia judicial, se uma parte juntar um documento, a outra parte tem o direito de saber que documento é esse e contradizer, dizendo esse documento não é válido, esse documento não pode ser juntado. Aí isso vai para o juiz, e é o juiz quem decide se esse documento vale ou se não vale.
E isso é bom a gente desde já lembrar que vale também para o perito. O perito deve obedecer o princípio do contraditório. Por isso que eu sempre digo, repito e reforço, o perito não pode juntar documentos no seu laudo pericial que já não estejam no processo. Alguns juízes advertem o perito quando os nomeia e dizem: não peça documentos, não aceite documentos que já não estejam nos autos. Por quê? Porque se o perito pede um documento, ele junta no seu laudo e a outra parte não tem a oportunidade de se manifestar, o laudo pode ser impugnado porque o perito não respeitou o contraditório. E isso é muito comum, perito ficar pedindo documento, cópia disso, cópia daquilo, insere no seu laudo e, ao final, emite o laudo desrespeitando o princípio do contraditório. Se o advogado da parte que não gostou do resultado do laudo entrar com um recurso pedindo a impugnação do laudo por falha jurídica, por desrespeito ao princípio do contraditório, dizendo que não teve prazo, não teve oportunidade de se defender daquele documento que o perito juntou e que o prejudicou, o tribunal vai devolver o laudo e vai mandar fazer nova perícia, ok? Muito bem, vamos em frente. O artigo 473, no parágrafo 3º, diz que para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, e aqui destacado em vermelho, ouvindo testemunhas. O problema aqui, nesse caso, é fazer a interpretação literal. E é o que os peritos fazem. Saem ouvindo testemunha, nomeando paradigmas, ouve testemunha aqui, ouve testemunha ali. Aí, ao final, o próprio perito avalia essas testemunhas e depois decide qual testemunha falou a verdade, se é que falou a verdade, houve testemunha só de um lado, não houve de outra, num total desrespeito ao devido processo legal e ao princípio do contraditório. Aqui, no caso, ouvir testemunhas somente sobre fatos técnicos, somente sobre assuntos relacionados diretamente com a produção da prova pericial. Perguntas de processo de produção, perguntas sobre máquinas, perguntas sobre condições do ambiente. Então, as perguntas destas testemunhas devem ser somente referente a assuntos técnicos, que independam de conhecimento técnico. Não pode fazer. Então, não pode o perito fazer perguntas de assuntos que não são técnicos. E sempre o perito tomar cuidado, prestar atenção, de que se ouvir uma testemunha ali nas diligências periciais e o representante da empresa contraditar essa testemunha, dizer, não, a testemunha está mentindo, faltou com a verdade, não é bem assim, é assado, o perito deve anotar no seu laudo esta contradição. Porque senão, e é o que vai acontecer, lá na próxima audiência, o advogado da parte que não gostou daquela testemunha vai trazer problemas para o laudo pericial, tá certo? Vamos adiante. Olha, aqui eu trago um pedaço, uma parte de uma ata de audiência trabalhista, daquela primeira audiência, onde o juiz nomeou o perito. E nessa mesma hora, nesse mesmo momento da nomeação do perito, o juiz mandou um recado para o perito. E é o que está destacado aí em vermelho. O perito recebeu o recado do juiz nos seguintes termos. O juiz disse: senhor perito, na elaboração do laudo, o
perito deverá abster-se, ou seja, não faça, não responda a quesitos e não coletar provas a respeito de fatos relativos ao contrato que independem de conhecimento técnico especializado. Ou seja, o juiz mandou um recado. Eu nomeei você, perito, para você analisar as dúvidas, os fatos, as controvérsias relativas à produção da prova técnica. Insalubridade, periculosidade, seja lá qual for o assunto. Por quê? Lá no artigo 156 do CPC, diz assim: o juiz nomeará perito quando se defrontar com um assunto técnico discutido entre as partes, em assunto do qual ele não tem conhecimento. Aí o juiz nomeia o perito. Então, aqui, voltando, senhor perito, não responda o quesito, nem colete prova a respeito de fatos que independem de conhecimento técnico especializado. E aí, deu exemplo. Olha só, há exemplo da duração da jornada de trabalho, ou então do fornecimento, fiscalização e uso de equipamentos de proteção, na esteira do que estabelece o Código de Processo Civil. Então, senhor perito, olha o recado. Não faça perguntas, não respondam quesitos, não tome prova testemunhal sobre duração da jornada de trabalho, fornecimento e fiscalização e uso de equipamentos de proteção. Então, esses assuntos, jornada de trabalho, fornecimento, fiscalização e uso de EPI, não é prova técnica, não é prova pericial. Não precisa de perito para levantar essas provas. Ao perito cabe tão somente analisar o ambiente de trabalho e dizer para o juiz: as condições no local de trabalho são insalubres, são perigosas. E aí concluir: o empregado terá o direito, se a empresa não comprovar a entrega, o uso e a eficácia da proteção, seja auricular ou seja respiratória. Então, entrega de EPI, uso de EPI, fiscalização de EPI são matérias que se provam através de outros meios. São matérias de provas testemunhais, de provas documentais, e não cabe ao perito fazer a produção desse tipo de prova. Somente os advogados podem fazer prova testemunhal para provar que a empresa entregava, para provar que a empresa cobrava, fiscalizava, que o empregado utilizava os EPIs. Então, somente prova testemunhal. Prova documental. A ficha de entrega do EPI é um documento, está lá no processo. Não precisa o perito ficar pedindo, ficar analisando. A não ser somente no caso de fazer a verificação da eficácia do EPI. Aí sim o perito pode pegar lá nos autos, porque já está no processo a ficha de entrega do EPI. Não precisa pedir na empresa, porque com certeza já está no processo, tá ok? Observado isso, agora vamos às perguntas do colega lá do curso online. Vamos lá? Vamos lá, então, as perguntas e as respostas do colega. Pergunta número 1. Podemos fazer as perguntas aos reclamantes, né? Sobre, letra A, se teve treinamento de uso de EPI e normas gerais e técnicas, ou se há uma lista de presença de treinamento pelo empregador sobre o treinamento e uso. A NR6, no seu item 6.1, letra D, orienta esse assunto. Muito bem. Veja só. Na questão da insalubridade,
por exposição ao risco, pouco importa ao perito saber se a empresa promove treinamento, se tem lista de treinamento, porque o objeto da perícia é a insalubridade, é buscar no ambiente de trabalho as condições insalubres que possam dar direito ao empregado ao recebimento do respectivo adicional, não é? Adicional da insalubridade, no caso do nosso exemplo, por exposição ao ruído. Então, não importa se a empresa fornecia EPI, se dava treinamento, se tinha lista de treinamento, se o empregado estava exposto a um nível, por exemplo, de 96 decibéis, se comprovado que ele utilizava um protetor auricular cuja redução de ruído fosse 16 decibéis, nós teríamos então uma exposição de 96 decibéis, um protetor auricular com um nível de redução de ruído de 16 decibéis, portanto, uma exposição efetiva de 80 decibéis. Então, basta o perito informar ao juiz: exposição no ambiente de trabalho, 96 decibéis. E aí, na sua conclusão, informar: se comprovado nos autos a entrega ou uso dos equipamentos de proteção individual, esses constantes na ficha de EPI, o empregado não terá o direito do adicional de insalubridade. Pronto, é isso. Então, lá no processo, os advogados é que vão produzir a prova em relação à entrega, ao uso dos EPIs. A entrega do EPI, a prova é documental, é a ficha de entrega de EPI. E o uso do EPI, a prova, a empresa vai fazer através das provas testemunhais. Então, vou repetir, não cabe ao perito fazer a produção de prova documental e tampouco a prova testemunhal, tá certo? Então, essa questão aí do treinamento, se há uma lista de presença, isso aí não interessa ao perito. Vamos ao seguinte: se houve substituição dos EPIs, na mesma linha de raciocínio, né, não interessa. Se houve a entrega do EPI, a comprovação da entrega do EPI é a ficha de entrega de EPI. É um documento que a empresa junta no processo para provar que entregou o EPI. Se em algum momento houve falta do EPI, ora, complicado, né? Como é que você vai comprovar se um determinado dia, se uma determinada semana, ou sei lá quando, houve falta de um EPI? Então, desnecessário, descabido qualquer quesito nesse sentido, porque não vai interferir no resultado da perícia, naquilo que o perito procura, que são as condições no ambiente de trabalho. Pergunta 2, referente ao paradigma. Podemos solicitar à empresa um paradigma direto ao empregador? Ou quem vai acompanhar a perícia? Ou podemos solicitar ao reclamante uma pessoa indicada por ele? Essa situação do paradigma é complicada, porque a figura do paradigma, ela só existe lá nas ações em que se pede a equiparação salarial. Quando o advogado do reclamante indica alguém que é um paradigma, dizendo: excelência, o meu cliente, o reclamante, ganha menos do que o fulano de tal, o paradigma. Meu cliente e o paradigma entraram no mesmo dia no início dos trabalhos, foram admitidos no mesmo dia, fazem as mesmas atividades
com a mesma eficácia. Por que então que o reclamante ganha menos que o paradigma? Então, a figura do paradigma cabe lá nas ações envolvendo equiparação salarial. E quem indica o paradigma é o advogado. Nesse caso da perícia, os peritos têm um vício, têm um costume de pegar qualquer pessoa que está próxima e tomar como modelo, como se aquela pessoa exercesse as mesmas atividades que o reclamante exercia. Então, tem que se tomar cuidado. Se você for assistente técnico e estiver acompanhado com um advogado, seja pelo reclamante ou pela reclamada, a indicação do paradigma, o perito deve ter muito cuidado para não fazer prova testemunhal, para que o paradigma não indique atividade que o reclamante não exercia, enfim, tem que tomar cuidado para não haver um desvirtuamento, para que a sua perícia não seja contaminada por vícios de mentira, por vícios de falta do princípio do contraditório, devido processo legal. Então, quando os advogados estão presentes nas diligências periciais, aí tudo fica mais fácil, mais tranquilo, porque os advogados entre si aceitam, indicam um paradigma de comum acordo. Agora, o problema é quando não existe advogado presente. Nem o advogado do reclamante, nem da reclamada compareceram nas diligências. E o perito aí, ele pega qualquer pessoa que está no ambiente e começa a fazer perguntas, começa a produção de prova testemunhal. Isso é muito perigoso, tá certo? Vamos lá. Podemos fazer as perguntas ao paradigma sobre: você teve treinamento do uso de EPI e normas gerais, técnicas, aquela questão lá da primeira pergunta, né? Não pode. O paradigma, ele só pode servir, se for o caso, para indicar, para realizar os mesmos serviços que o reclamante exercia, para que o perito veja nesse paradigma a figura do reclamante. Então, não cabe, não pode o perito fazer pergunta para o paradigma. O que você fazia? Que horário você entrava? Que horário você saía? Somente o paradigma exercer as mesmas atividades que o reclamante realizava, sem perguntas sobre entrega de EPI, sobre uso de EPI, ok? Então, nenhum tipo de produção de prova testemunhal. Se o perito toma prova testemunhal do paradigma e relata nos seus autos, o laudo pericial pode ser impugnado pelo princípio do devido processo legal e o princípio do contraditório. Somente o juiz, prestem atenção, somente o juiz pode fazer pergunta para testemunhas. O juiz ouve uma testemunha de um lado, ouve outra testemunha de outro lado. Se as versões são diferentes, somente o juiz pode decidir quem é que está falando a verdade e tomar aquela prova testemunhal como fundamento para a sua sentença. Somente o juiz. Pode perguntar para o paradigma se houve substituição dos EPIs? Da mesma forma, não se pode fazer pergunta para o paradigma em relação a isso. Para o paradigma, nós podemos fazer perguntas técnicas relacionadas com a prova pericial. É sobre o ruído, perguntar para o paradigma. É nessa máquina que você trabalhava, apontando o reclamante. É nessa máquina, era aqui, nessas condições.
Você trocava de máquina, você ia para uma outra máquina, qual o setor, saía, quanto tempo você trabalhava nesse setor? Somente o reclamante pode responder essas perguntas. Se houve entrega do EPI, a mesma linha, né? Falou sobre EPI, sobre entrega, sobre uso, sobre treinamento, não cabe fazer prova testemunhal. A mesma coisa, se houve em algum momento a falta de EPI, se faz uso do EPI, não é permitido ao perito, não é legal ao perito fazer qualquer uma dessas perguntas para o paradigma. Aí agora ele relata. Acompanhei uma perícia como técnico em segurança do trabalho em uma empresa onde o perito perguntou ao reclamante se usava EPI, se teve treinamento e se faltava EPI. A mesma pergunta fez ao paradigma. O perito consultou as fichas do reclamante e caracterizou a insalubridade com inconsistência e não regularidade de entrega do uso de EPI, com a confirmação do reclamante que faltava o EPI, juntamente com o paradigma que confirmou a situação. Isso foi colocado no laudo pericial. É possível isso? Olha, é possível do perito fazer isso, é possível e a maioria dos peritos faz isso, só que totalmente, uma forma totalmente equivocada. Nesse caso aí, do exemplo, o perito tomou prova testemunhal do paradigma, tomou prova testemunhal do reclamante e tomou isso como verdade para, ao final, no seu laudo, concluir que havia a insalubridade pela inconsistência e não regularidade de entrega do uso de EPI. Aqui tem uma questão técnica e eu pergunto, o que é regularidade da entrega do EPI? Aonde é que está escrito que um EPI tem que ser entregue de tanto em tanto tempo? A validade do EPI é aquela validade do CA. A validade do uso, por exemplo, que o fabricante diz que protetor auricular tem a duração de 6 meses. Aonde é que está a prova técnica, a prova científica de que um EPI dura somente 6 meses? Tem um grande fabricante aí que todos conhecemos, que tem a letra M, né? Esse fabricante, ele diz lá no seu site, ele faz simpósios ensinando aos profissionais de segurança do trabalho que os seus produtos, os seus protetores auriculares têm a duração de 6 meses, a garantia de 6 meses. Mas não traz nenhuma prova técnica, científica, nenhuma prova de laboratório que comprove que o EPI só tem validade, que só tem eficácia por 6 meses. Eu já tive um caso lá em Santa Catarina, onde um engenheiro me disse que enviaram para o laboratório um equipamento de proteção individual, um protetor auricular, com 2 anos da data de compra, e o laboratório atestou que aquele protetor auricular era eficaz, totalmente eficaz, de acordo com as informações que trazia da fábrica. Com 2 anos já de uso, o EPI não havia perdido a sua eficácia. Então, o Código de Processo Civil, ele estabelece que o perito, na conclusão do seu laudo, tem que trazer a fundamentação técnica e a fundamentação científica. E em relação à regularidade, é dizer que havia inconsistência e não regularidade de entrega do EPI, isso aí é uma decisão pessoal. E o Código de Processo Civil, no artigo 473, não admite que a conclusão do laudo seja
pensamento, seja uma conclusão pessoal do perito. É o achismo, o perito acha. E não existe fundamentação técnica, nesse caso aqui, de inconsistência e não regularidade. É um subjetivismo em que o perito, na verdade, ele viaja na maionese, entre aspas, não é? E aí, se não houver um assistente técnico, um advogado que entenda do assunto, para impugnar um laudo dessa natureza, um laudo inconsistente, um laudo sem conclusão técnica, como nesse caso, aí, infelizmente, a injustiça será feita, ok? Então, ao amigo que fez essas perguntas, estão aí as respostas. E você que vai entrar nessa área de perícia judicial, seja como engenheiro, como médico, exercendo a função de perito, tome cuidado com esse negócio de produção de prova documental, produção de prova testemunhal. E você, técnico em segurança do trabalho, que vai atuar como assistente, fique de olho nos peritos, tá certo? Ok, valeu, muito obrigado, até a próxima, tchau.